Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Roubando o Marido da Sua Amiga. Item: toda vez que ficava bêbada, Nilda ligava para Tito, marido de sua melhor amiga Graciene. Não sei desde quando esses dois amigos próximos ficaram assim. Não sei desde quando o marido da melhor amiga dela se tornou o lugar onde Nilda confidenciava seus sentimentos. E sem saber quando, Nilda começou a usar Tito como um lugar para satisfazer suas próprias necessidades. Toda vez que mudavam de direção, Nilda chamava Tito. Ei, o que você está fazendo? Venha me ver. Estou com tanta saudade. Estou com saudades de te ver. Tito perguntou, por que você está me ligando a essa hora? Graciene está dormindo. Nilda respondeu, deixa pra lá, vem cá. Sinto muita saudade. Se não vier, eu ligo para sua esposa. Tito entrou em pânico. Meu Deus, o que aconteceu com você? Cuidado para não ser pego. Tito a tranquilizou. Você está sóbria agora. Vou levar a Graciene ao médico hoje à noite e depois passo por lá. Vou te compensar hoje à noite. Não me incomode mais. Nilda lembrou, lembre-se de não mentir para mim. Vou esperar você aqui até a noite. Se eu não te ver hoje, vou ficar furiosa. Item: Nilda estava fervendo de raiva e ciúmes. Ela não entendia por que ficou com ciúmes da sua melhor amiga. Toda vez que ela via Graciene e o marido felizes juntos, ela ficava louca e demonstrava sua irritação. Nilda e Graciene são melhores amigas desde o ensino fundamental. Depois de se formarem, os dois fizeram as malas e foram para a cidade para cursar a universidade. Embora estudem em escolas diferentes, eles dividem o quarto. Graciene é uma pessoa gentil, simples e tradicional. Nilda é uma menina forte, um tanto violenta, brincalhona, promíscua e muito desenfreada nos relacionamentos amorosos. Por mais que Graciene fosse uma boa aluna, Nilda era preguiçosa e indulgente. Um se formou na faculdade, o outro abandonou o curso. Parece que essas duas pessoas não conseguem se dar bem, mas, por alguma razão desconhecida, elas conseguem tocar juntas há mais de 15 anos. Item: um ano depois de se formar, Graciene se casou. Tito é colega de trabalho de Graciene. Quem eles conhecem e quem eles amam, ambos sabem claramente. Tito também. Ele sabia que Nilda era a melhor amiga de sua esposa. Desde o dia em que foi para a cidade estudar, Nilda viveu muitos relacionamentos, antigos, jovens, amores rápidos, duradouros, profundos. Mas no final, ninguém conseguiu deixar nada nela. Nilda tem um pouco de personalidade. Ela se veste em um estilo moderno e liberal. Sua história de amor é de um cara para outro. Não quer dizer que ela seja fácil, mas ela pode dormir com qualquer um. Nilda costumava confidenciar a Graciene: quero encontrar alguém que me satisfaça na cama. Os caras que eu conheço são tão fracos que ficam sem dinheiro antes mesmo de ir ao mercado. É tão chato. Essas palavras só fizeram Graciene se sentir mais frustrada com sua melhor amiga. Mas é verdade. Nilda nunca procurou um homem decente e gentil que a amasse com sentimentos sinceros. Ela pode ficar com qualquer cara rico, talentoso e forte imediatamente. Então não sei como será a vida da Nilda. Item: toda vez que ela está com o coração partido, ela bebe álcool. Mas toda vez que ela bebe, ela vai para a família da amiga. O mesmo desta vez. Ela acabou de terminar com um engenheiro 5 anos mais velho que ela. Ela terminou com ele porque ele era muito fraco de cama e não conseguia satisfazer suas necessidades. Com uma beleza marcante e moderna, e traços faciais levemente angulares, um cara após o outro vai aparecendo. Mas eu não entendo por que, toda vez que terminamos, ela fica bêbada. Não sei mais por que ela está triste. Graciene entendeu 3 partes sobre Nilda, e Nilda entendeu 7 partes sobre Graciene. No dia em que Tito cortejou Graciene, Nilda sempre a seguiu. Em todos os encontros, Nilda estava lá. Naquele dia, Nilda notou Tito e se apaixonou por ele. Se fosse qualquer outra pessoa, ela já teria roubado Tito há muito tempo. Mas como ele era amante de sua amiga, ela o perdoou. Ainda assim, em sua mente, o marido de sua amiga era algo muito especial. Ela estava sempre desejando, sempre tinha olhos sedutores ou tinha sentimentos especiais por Tito. Item: toda vez que ela saía com Graciene, Nilda tentava convencê-la a ir. Quando vou à casa da Graciene, sempre pergunto primeiro ao marido dela. Olho sempre em Tito. Tito entendeu que tipo de pessoa era a melhor amiga de sua esposa. Tranquila, liberal no amor, que considerava o sexo mais nobre que o amor. Houve muitas vezes em que os dois se enfrentaram sem jeito,
então ele entende perfeitamente que a melhor amiga de sua esposa sempre o segue e o observa todos os dias. Certa vez Tito flagrou Nilda olhando para ele. A história só explodiu quando, mais uma vez, Nilda ficou bêbada e foi brincar na casa de Graciene. Naquela época, Graciene estava grávida e com enjoos matinais, então não tinha energia para ver sua melhor amiga. Só disse algumas palavras para acabar logo com aquilo e depois fui para o motel. Ela teve que deixar Nilda lá para que o marido pudesse conversar. Mas Nilda gostou ainda mais. Foi assim que Nilda começou a confessar em particular: Tito, por que você não sai para beber comigo? Estou tão triste hoje. Meu amigo não vem, então vamos juntos. Estou tão triste. Estou tão bêbada. Tito recusou. O que mais você quer fazer? Sentar aqui e descansar. Quando acordar, volte. Graciene está doente, não posso sair. Além disso, tenho esposa e filhos. É melhor manter um pouco de distância. Nilda disse atordoada, com o rosto vermelho e as palavras um pouco descontroladas, mas agora eu quero beber mais. Ainda não estou bêbada. Quero alguém para conversar. Você pode falar comigo aqui. Você ainda pode ouvir. Tito perguntou com raiva e fúria: por que você sai para beber toda vez que termina um relacionamento? Se foi você quem terminou com ele. Nilda respondeu, olhando diretamente para Tito, cheia de raiva: vocês, homens, são tão chatos. Nem conseguem servir mulheres. Por que terminaram? Porque ele não te satisfazia com isso. Tito era um homem bonito, embora não fosse bonito. Ele tem um corpo tonificado e bem proporcionado porque é um entusiasta do fitness. Talvez qualquer garota que olhe para Tito deva exclamar. Além disso, ele também é muito hábil em lidar com pessoas. Olhos sempre carinhosos, como se estivessem falando. Foi por essa razão que Nilda se apaixonou perdidamente por Tito. Em seus pensamentos mais profundos e secretos, Nilda sempre desejou e esperou que um dia Tito pertencesse a ela, mesmo que Tito já fosse marido de sua melhor amiga. Hoje ela estava um pouco bêbada, então não conseguiu mais controlar suas palavras. Ela disse, deitada no sofá, uma perna cruzada sobre a outra, pendurada, sem nenhum senso de decoro. Ela não se importava que na sua frente estivesse o marido da sua melhor amiga. As alças do vestido estavam caídas e a cauda do vestido estava erguida. Nilda estava esparramada na cadeira, revelando todas as suas coisas deliciosas. Tito corou e se levantou imediatamente, sem ousar olhar diretamente para Nilda. Ele foi direto para o segundo andar, para o quarto dele e da esposa, fechando a porta, com medo de que o barulho acordasse Graciene. Então ele se virou para Nilda. Nilda, você está muito bêbada. Se quiser ficar, deixa eu te dar um cobertor. Nilda sentou-se imediatamente. O tecido da blusa dela caiu, mas ela ignorou. Ela olhou diretamente para Tito, com uma expressão ressentida. No passado, você era meu. Eu era digna de você. Por que você escolheu Graciene? Tito apenas sorriu levemente, pensando que Nilda estava bêbada e falando bobagens. Ele não se importou. Você está bêbado, falando bobagem de novo. Cuidado, Graciene vai ficar triste se ouvir. Levant ta blusa. Tito estava prestes a voltar para o quarto para pegar um cobertor para Nilda, mas Nilda se levantou, puxou Tito e o abraçou. Ela abraçou Tito por trás. Tudo aconteceu tão rápido que Tito não teve tempo de reagir. Ele não entendia o que estava acontecendo. Nilda continuou, não estou bêbada. Só para você saber, eu ainda te amo secretamente. Sempre tive ciúmes da Graciene. Porque ela tem você e eu não. Queria que você fosse minha. Sabia que toda vez que fico bêbada, venho aqui? Porque nessas horas, só sinto falta de você. Quero olhar para você. Tito entrou em pânico, com o rosto pálido. O quê? O que você está dizendo? Me solta agora. Graciene está em casa. Como você pode fazer isso tão casualmente? Lembre-se, você é o melhor amigo de Graciene. Nilda parecia não prestar atenção às palavras de Tito. Ela tentou abraçá-lo com mais força. A sensação calorosa de uma garota estranha fez Tito perder a cabeça. Uma sensação indescritível percorreu seu sangue. Ele não sabia o que era aquela sensação, ele só se sentia tonto, uma sensação nova, como abraçar uma garota estranha. O leve aroma despertou seu jovem do passado, quando ele ainda não era casado, ainda flertava, procurava garotas ingênuas para dormir, ainda procurava por algo chamado vegetais limpos. Agora que ele está nessa situação, ele não sabe como reagir.
Nilda, acorda. A Graciene está em casa. Você ouviu o que eu disse? Nilda continuou sem soltá-lo, seus grandes olhos redondos encarando os olhos de Tito. Seus olhos brilhavam amorosamente. Você também gosta de mim? Se não, por que fica me olhando? Por que você é sempre tão atencioso e atencioso comigo? Responda. Tito tentou manter a calma. Nilda, não é como você pensa. Calma, senta aí. Vamos conversar. Se a Graciene acordar, você sabe quais serão as consequências, né? Nilda agarrou Tito pelos ombros com força e o empurrou para a cadeira. Ele foi direto para o segundo andar, abriu a porta do quarto para ver se sua esposa já estava dormindo. Ao ver sua esposa deitada calmamente sob o cobertor, ele se sentiu mais tranquilo e desceu para conversar com Nilda. Nilda sentou-se em frente a Tito com uma sensação difícil de descrever. A saia de Nilda ainda estava desgrenhada, meio coberta e meio exposta, então ele não sabia como estava seu humor ao encarar Nilda. Aquela bela cena lembrou Tito dos momentos sublimes. Há meses ele não consegue tocar na esposa porque Graciene está grávida. Não quero afetar a criança. Embora tentasse parecer sério e digno, a mente de Tito era uma mistura de emoções. A intenção de fazer algo perverso começou a piscar. Nilda era tão linda, tão charmosa, tão diferente de sua esposa. Nilda e Graciene são dois vestidos Tito completamente diferentes. Hoje, Nilda até tomou a iniciativa de confessar seus sentimentos para mim. Então como posso evitar que coisas indesejadas aconteçam? Tito tentou manter a calma. Vá para casa. A gente conversa outra hora. Você não está sóbrio agora. Não posso falar com você. Nilda ainda demonstrava seu descontentamento. Ela olhou diretamente nos olhos de Tito. Responda. Você gosta de mim, né? Responda com sinceridade. Nilda não sabia como lidar com a situação, então ela de repente foi até lá. Sentada ao lado de Tito, Nilda o abraçou. Eu te amo, e sei que isso é terrível, errado. Não quero trair a Graciene, mas não consigo evitar. Toda vez que te vejo, quero estar com você. Anseio pela sensação de ser tocada. Anseio por estar perto de você. Ele olhou para cima da escada, observando os movimentos da esposa. A sensação de ser abraçado por uma garota é indescritivelmente feliz. Em parte, ele tinha medo de que sua esposa acordasse de repente. Em parte, ele queria prolongar esse período de tempo. O cheiro do cabelo de Nilda fez com que Tito não conseguisse manter a compostura. Neste mundo, como a melhor amiga de uma esposa pode ir direto para a casa do marido e abraçá-lo desse jeito? Tito estava quase desorientado. Quanto mais ele tentava empurrar Nilda, mais forte Nilda o segurava. Ele perguntou a Nilda, então, o que você quer de mim agora? Solte-se e conversaremos. Não vou deixar você ficar triste. Nilda relaxou suavemente os braços, recostou-se e os olhos se encheram de desejo. O que você quer? Você quer que eu seja seu homem, só uma vez. Você sabe que eu gostei de você desde o dia em que conheci a Graciene, né? Tô passando mal, Nilda. Tô na sua casa. A Graciene também é minha melhor amiga. Se controla, gata. A gente não pode fazer isso. Por que você pensa assim? Antes que ela pudesse terminar a frase, Nilda deu um beijo nos lábios de Tito. Esse contato labial só deixou Tito mais confuso. Nunca antes ele quis tomar a iniciativa dessa forma. Sua personalidade começou a emergir fortemente. Na sua frente estava uma garota com corpo lindo, vestida sensualmente, convidativa. Ele só queria entrar na briga imediatamente, mas não conseguiu. Esta é a minha casa. Tito disse a si mesmo para se conter. Por que você fala assim? Você sabia que minha família vai se despedaçar por sua causa? Nilda respondeu desafiadoramente, não me importo. Só quero você uma vez, mas agora não é a hora. Tito foi firme, posso trair Graciene, mas não aqui. Não quero fazer uma coisa dessas. Aquela declaração decisiva fez Nilda entender um pouco. Ela se levantou, puxou o ombro para trás, pegou sua bolsa e saiu lentamente pela porta. Nilda entendeu que Tito também estava tentando sair com ela, mas Graciene estava em casa. Nilda está confiante em sua beleza. Ela tomou a iniciativa de atacar. Quem toma a iniciativa vence. Quem gostar primeiro, ganha. Nilda saiu pelo portão, olhou para Tito e disse lá dentro, da próxima vez, não vou deixar você ir tão fácil. Fica de olho no celular, eu te mando uma mensagem. Com isso,
Nilda desapareceu na noite de táxi. Item Tito ainda estava atordoado com o que tinha acabado de acontecer. Mais tarde naquela noite, Tito não conseguiu dormir. Na mente de Tito, a imagem de Nilda apareceu, mas não era uma imagem bonita, e sim a cena de Nilda deitada naquela cadeira. Tito imaginou todo tipo de cena com Nilda, na cama. O sentimento era tão forte que ele não conseguia parar de pensar na esposa. Então ele começou a fazer planos para se juntar a Nilda para resolver suas necessidades. Ele sabia que Nilda era boa nisso, porque ela era moderna, liberal e nada convencional como Graciene. Item 3 dias depois, Nilda voltou à casa de Graciene. Entre Nilda e Tito, foi como se nada tivesse acontecido. Nilda continuou alegre com Graciene, ainda cumprimentando Tito como sempre. Naquela noite, os três jantaram juntos e felizes, mas Nilda não parava de lançar olhares para Tito como se tivesse algo a dizer. Tito estava sempre com medo, sempre evitando os olhos de Nilda. Ele estava com medo que sua esposa visse alguma coisa. Graciene não tinha ideia do que estava acontecendo. Um é um melhor amigo, o outro é um marido amado, como pode acontecer alguma coisa? Item depois de comer, Graciene foi lavar a louça. Nilda e Tito foram para a sala para conversar. Assim que Graciene foi embora, as duas pessoas não ficaram mais tímidas. Nilda caminhou até Tito e roubou um beijo dele. Tito não reagiu, tenso. Tito apontou para a cozinha, indicando que Graciene estava lá. Nilda murmurou como se quisesse correr para Tito. Sinto tanta sua falta. Nunca desejei tanto sentir um homem quanto agora. Podemos nos encontrar agora, só por um tempinho. Tito fez uma careta e sussurrou, não posso sair agora. Graciene está na cozinha. Fique longe de mim, ou Graciene vai me ver agora. Item Nilda recusou. Por que você é tão indiferente comigo? Por que não pede para Graciene me levar para casa? Não posso esperar por você assim para sempre. Sabia que penso em você todas as noites. Não, não. Não posso te levar para casa. Pode ir na frente que eu vou atrás. Vou pedir permissão a Graciene para sair por uns 30 minutos, ok? As duas pessoas continuaram se olhando, flertando. Nilda ainda roubou um beijo de Tito de forma imprudente quando Graciene não estava olhando. Os dois estavam cochichando quando Graciene apareceu de repente. Ei, o que está acontecendo que vocês dois estão cochichando? Item Tito se assustou e se defendeu. Não aconteceu nada. A Nilda estava te elogiando por ser boa em tudo e esforçada. Se você elogiar alguém, elogie em voz alta. Se continuar sussurrando assim, as pessoas vão pensar que você está falando mal delas. Graciene ainda não havia se sentado à mesa quando Nilda se levantou. Bem, tenho um compromisso com uma amiga, preciso ir agora. Passarei por lá outra hora. Obrigada pela deliciosa refeição. Por que você chegou em casa tão cedo hoje? Aconteceu alguma coisa? Eu só tenho uns assuntos pessoais para resolver. Vou para casa agora. Item não importava as circunstâncias, os olhos de Nilda estavam sempre em Tito, como se dissesse, depressa, estou esperando. Tito ficou um pouco confuso, sem saber para onde pedir permissão à esposa. Olhando para a figura de Nilda se afastando, ele não conseguiu se controlar. Naquele momento, olhando para o relógio, com o coração partido, tive que ousar dizer à minha esposa, Graciene, terminei, vá para casa descansar. Vou correr para a casa do Bin para reinstalar o Windows para ele. Já volto. Sério? Por que o Sr. Bin precisa instalar o Windows tão tarde hoje? Bem, eu não sei, a máquina dele de repente teve um problema. Sim, querida, apresse volte. Item Graciene concordou alegremente porque era um bom motivo. Tito rapidamente pegou a moto e foi direto para a casa de Nilda. Mais precisamente, é um apartamento para alugar. A casa da Nilda fica a apenas 3 quilômetros da casa do Tito, então leva 5 minutos para chegar lá. Ele não se atreveu a correr direto, mas deu a volta pelos fundos, cobriu a cabeça com uma camisa protetora do sol e estacionou sua moto em uma loja de jogos a alguns metros de distância. Tito ligou para Nilda, pegou o número do quarto e foi direto para lá. Item quando a porta se abriu, a visão de Nilda fez as pernas de Tito fraquejarem. Ele nunca tinha visto uma garota vestida assim, um vestido branco sedutor, revelando seus ombros brancos e suaves, pernas macias do calcanhar ao joelho e um leve aroma de perfume. Tudo parecia tão convidativo que Tito não conseguiu se conter. Antes que ele pudesse recobrar o juízo, Nilda abraçou Tito e sussurrou, por que você está tão atrasado? Sabe o quanto sinto sua falta?
Porque sua esposa não é outra pessoa, mas sim Graciene. Eu te odeio tanto. Esta noite, você é meu. Você tem que ficar comigo. Item naquela noite, Tito ainda não havia recuperado a compostura. Sua respiração ainda estava instável porque ele tinha que subir as escadas. Não, só posso ficar com você por cerca de 30 minutos, não posso ficar mais, disse ele. Nilda sorriu e provocou. Minha beleza não te segura por muito tempo? Ou você acha que eu não sou tão bonita quanto a Graciene? Item se eu não fosse bonita o suficiente, você teria vindo aqui agora? Agora mesmo, sentado no meu quarto. Tito está em silêncio. No meu coração, não entendo por que fiz isso. Sei que você também gosta de mim, mas se não gostasse de mim, não teria vindo, certo? Tito hésitou. Item eu também não sei, mas estou com medo. Com medo de que Graciene descobrisse. Com medo de que Graciene descobrisse que ele a traiu. Nilda deu uma risadinha. Se eu não disser, e você não disser, quem vai saber? Mas eu não tenho medo, eu só preciso de você. Antes que ela pudesse terminar a frase, Nilda correu para abraçar Tito com força. Os dois trocaram um beijo apaixonado. Eles estavam apaixonados um pelo outro como se nunca tivessem se beijado antes, como se estivessem separados há muito tempo e finalmente tivessem se reunido. É assim que o poder do adultério é assustador. Item não há tempo nem necessidade de esperar mais. Naquele momento, os dois correram um em direção ao outro como mariposas em direção à chama. Demorou apenas alguns minutos e tudo estava espalhado pelo chão. Nilda esperava por esse momento há muito tempo. Depois de noites de sonhos, noites de desilusão, hoje tudo se tornou realidade. Tito vem suportando isso há meses porque sua esposa está grávida. Agora ele tem um lugar para se estabelecer. Eles são como pessoas sedentas no deserto que encontram um lago de água doce, mesmo que tenha passado por muitas mãos. Mas ninguém jamais fez Nilda tão intensa. Ela trouxe à tona toda sua experiência de combate. Nilda não hesitou em satisfazer seu apaixonado amante. Sons estranhos ecoavam por toda a sala. Item mesmo sabendo que a outra parte havia lhes dado a sensação suprema, hoje, Nilda conseguiu viver o momento. As experiências com a pessoa com quem ela sonha certamente trarão a Tito uma sensação de felicidade completamente diferente daquelas que passaram por suas mãos. Nilda sussurrou no ouvido de Tito: você é um homem maravilhoso. Hoje à noite, não pensei que você fosse tão bom. Como podemos ficar tão separados? Tito olhou para ela e disse: você é tão linda, Nilda. Você é linda por fora, mas ainda mais linda por dentro. Você me satisfaz tanto. Para dizer a verdade, eu gosto de você há muito tempo. Toda vez que você vem à minha casa, eu me emociono sem saber por quê. Talvez por você ser tão linda, eu não consiga me controlar diante dessa beleza. Item Nilda sorriu, encostando a cabeça no ombro de Tito. Você acabou de descobrir? Eu sou muito melhor nisso do que a Graciene. A Graciene não se compara a mim, só que você e a Graciene são marido e mulher agora. Você vai me ver de novo? Não sei. Mas me sinto tão culpada. Devemos parar? Nós dois traímos a Graciene. Cometemos um grande erro, minha querida, suspirou Tito, olhando para o teto. Item, você sabia que eu sempre tive ciúmes dele? Ele não é tão bonito quanto eu, mas tem você. Em que estou perdendo para ele? Não estou disposta a aceitar isso. Eu ainda quero que você seja minha, mesmo que não oficialmente. Eu sei que sou demais, muito mesquinha, né? Mas eu só preciso de você. Tito estava deitado de costas, exausto, com os olhos fixos no teto. Depois de satisfazer suas necessidades, ele sentiu arrependimento. A culpa estava estampada no rosto de Tito. Eu também não sei. Para ser sincero, eu também sinto algo por você. Mas se eu fizer isso, estarei prestando um desserviço a Graciene. Item Tito pulou, vestiu suas roupas rapidamente e correu direto para casa. Nilda ainda estava deitada lá. Ela não queria escapar do sentimento de felicidade que havia naquele momento, ainda persistindo com o gosto residual do amor. Nilda refletiu e então sorriu. Ela estava feliz por ter realizado seu desejo de dormir com Tito, e ainda mais feliz porque Tito também tinha um lugar para ela em seu coração. Nilda traiu oficialmente sua melhor amiga, entrando oficialmente em um caso amoroso cheio de contradições. Para ela, hoje não é o suficiente. Ela queria mais. De novo. Pode lhe faltar dinheiro, mas não lhe pode faltar amor. Item poucos dias depois, Nilda voltou à casa de Graciene. Ela ainda age como se nada tivesse acontecido, continua feliz e se importando com você.
Mas sempre que Graciene não estava olhando, Nilda roubava um beijo do marido da melhor amiga. As ações de Nilda foram tão chocantes que até Tito ficou chocado. Ele continuou piscando para Nilda para que ela parasse. Mas ela não se importou. Nilda foi tão ousada que abraçou Tito por trás enquanto Graciene cozinhava. Vendo que a atitude dela foi imprudente demais, ele teve que puxar Nilda para fora. O que você acabou de fazer? Podemos ser carinhosos lá fora, mas, por favor, não faça isso na minha casa. Isso é diferente de se confessar. Nilda lançou um olhar amoroso para Tito e então entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Item parece que Nilda estava muito apaixonada e cega nesse caso de amor. Ela não considerava mais a presença de Graciene naquela casa como algo importante. Houve momentos em que, a poucos passos de Graciene, Nilda provocava o marido de Graciene pelas costas. Esta é uma história amarga que Graciene desconhece completamente. Graciene era uma pessoa gentil e não desconfiava de nada. Mesmo que ela notasse algo estranho na maneira como eles falavam e se olhavam, ela achava que eles eram próximos, então ela sempre deixava isso passar. Mas as coisas não são tão simples assim. Item hoje à noite é a consulta pré-natal agendada da Graciene. Nilda não queria mais ir para casa. Ela simplesmente fez Tito levar Graciene e a deixou sozinha em casa. Graciene também ignorou sua sugestão. Exatamente às 7h30, Tito levou Graciene a uma clínica particular perto de sua casa. Quando chegamos lá, tivemos que esperar mais 3 ou 4 pessoas. Demorou mais de 1 hora para terminar. Graciene disse ao marido para ir para casa e esperar, e quando ele terminasse, ela ligaria para buscá-lo. Tito disse que não queria ir para casa, queria ficar com a esposa. Mas por dentro estou muito feliz. Depois de muitas conversas, Tito finalmente voltou para casa porque sua amante estava esperando por ele. Item quando Tito voltou, Nilda ficou muito feliz. Ela também imaginou que Tito retornaria, então ficou muito animada. Assim que entrou em casa, Nilda puxou direto para a cozinha. A Graciene vai demorar muito para voltar, né? Me ajuda mais uma vez, eu preciso muito, anda logo. Tito disse, você é muito imprudente. Só desta vez. Não trairei minha esposa novamente. Nunca vi ninguém com necessidades tão grandes quanto você. Item, e então aconteceu o que tinha que acontecer. Os dois aproveitaram a oportunidade para fazer isso na mesa da cozinha. O lugar onde a batalha ocorreu ainda era um lugar de emoções sublimes, um lugar de conto de fadas. Dessa vez a emoção foi maior porque Nilda fez isso na casa da sua melhor amiga. Depois de satisfeitos, os dois se abraçaram e se amaram, trocando doces palavras de carinho. Item o telefone tocou, fazendo com que ambos corressem rapidamente para receber suas esposas em casa. Sentada no carro, Graciene sentiu um cheiro estranho vindo de Tito. É um perfume feminino, mas não é o cheiro da Nilda? Graciene perguntou imediatamente. Irmão, por que você não sentiu cheiro de nada quando estava me esperando, mas agora, quando volta para o Tito, você cheira perfume de mulher? Tito ficou surpreso, mas tentou ignorar. Devo ter jantado com Nilda mais cedo, o perfume dela ficou em mim. Item depois dessa resposta, Graciene não perguntou mais nada, mas isso não parava de assombrar sua mente. Quando chegou em casa, Nilda ainda estava sentada na sala, perguntando alegremente sobre o check-up da gravidez. Mas com uma espécie de intuição feminina, Graciene sentiu a diferença nos olhos da sua melhor amiga. A maneira como ela e o marido se olhavam não era mais tão natural como antes. Graciene não disse isso em voz alta, mas em seu coração ela estava começando a ter dúvidas. Ela tentou guardar isso para si mesma porque não havia base para dúvidas. Mesmo em seus piores sonhos, ela não conseguia imaginar que seu marido e sua melhor amiga tinham feito aquilo. Item depois, tudo passou. Nos dias seguintes, Tito e Nilda continuaram a ter casos secretos um com o outro. Eles não são mais tão espontâneos quanto antes, mas agora são mais silenciosos, mais secretos e planejados de forma mais metódica. Item a barriga de Graciene estava ficando cada vez maior. A vida familiar ainda é feliz e alegre. Sua amizade com Nilda continua doce e calorosa. Parecia que tudo correria bem, todos os planos secretos eram muito claros e ninguém os descobriria. E, no entanto, o dia sombrio chegou. Certa vez, enquanto estava bêbado entretendo convidados da empresa, Tito acidentalmente deixou Graciene descobrir sua conversa por mensagem de texto com sua amante. Era um telefone preto e branco com um SIM diferente. Tito usou esse dispositivo para enviar mensagens privadas para Nilda. Graciene ficou chocada ao abrir o telefone do marido. As pernas dela não conseguiam ficar de pé.
As mãos dela tremiam. Esse é o número de telefone da Nilda, mas ela é minha melhor amiga. As doces e amorosas mensagens de texto dos dois traidores apunhalaram o coração de Graciene como uma faca afiada. Ei, que saudade. Já chegou em casa. Vamos nos encontrar no antigo lugar. Preciso muito de você. Graciene desmaiou em agonia. O céu e a terra pareciam desabar. Ela não sabia mais como lidar com a situação. Ela desabou em desespero. O telefone caiu no momento em que Tito acordou. Sem perguntar, Tito já sabia o que aconteceu. Seu rosto ficou pálido, sua boca gaguejou, incapaz de falar. Ele simplesmente correu para ajudar a esposa. Querida. Não é bem assim. As coisas não são como você pensa. Calma, querida. Não pense muito, senão vai afetar o bebê. Graciene ficou em silêncio por alguns segundos e depois começou a chorar. Por quê? Porque você me traiu. Diga-me. Graciene gritou de dor. Por favor, não faça isso. Por favor, deixe-me explicar. O que mais você tem a explicar? O que mais você tem a dizer? Como pode me tratar assim? Gracian Engasku. Por que estou grávida e você está feliz tendo um caso pelas minhas costas? Por que não é outra pessoa, mas minha melhor amiga, Nilda? Vocês dois são tão cruéis assim. Os gritos de Graciene ecoaram por toda a casa. Tito, nesse momento, só pôde ficar em silêncio. Ele não tinha mais nada a dizer, só podia implorar para Graciene não ficar agitada ou isso afetaria a gravidez. Tito compreendia a dor que sua esposa estava sofrendo, mas essa dor era grande demais, cruel demais para uma moça gentil que acabará de se casar como Graciene. Agora, ela não só tem que enfrentar a traição, mas também carrega a pressão de um bebê crescendo em seu ventre. Graciene agora só tinha lágrimas e ódio. Ela se ressentia de sua melhor amiga. Ela não conseguia responder a pergunta de por que Nilda tratava daquele jeito. A dor era tão grande que ela não sabia como enfrentá-la e superá-la. No final, ela só conseguiu suportar o silêncio. O feto é inocente, seu filho é inocente. Graciene empurrou tudo para baixo e colocou de lado. Ela não aceitou o pedido de desculpas do marido e nem ligou ou contatou Nilda uma única vez. O ressentimento em relação a Nilda estava enraizado em seus ossos. Ela achava que aquela amiga não era digna e que não merecia ser chamada novamente. Graciene sempre se consolou dizendo que a culpa era, em parte, dela por ter deixado o marido traí-la com a melhor amiga. Quanto a Nilda, depois que Tito lhe informou que tudo havia sido revelado, ela ficou tão envergonhada que voou para o sul para começar uma nova vida. O sim antigo não é mais utilizado. Nilda não tinha coragem de encarar a melhor amiga, não tinha mais cara de olhar para a família e os amigos. A notícia do caso de Nilda com o marido de sua melhor amiga se espalhou por toda a cidade natal. Os conhecidos de Graciene e Nilda também sabiam. O erro da Nilda foi muito grande. Não importa quantas desculpas ou compensações você faça por ela, isso nunca será capaz de aliviar a dor no coração de Graciene. Uma amizade de quase 15 anos foi trocada por desejos sujos, por emoções indignas e soluçantes. Nilda sente seu erro. Ela conseguirá consertar sua personalidade? Não importa onde você se esconda, a terra é redonda. Um dia, eles se encontrarão novamente. Nilda enfrentará Gracian. Espero que o tempo apague a marca deixada por Graciene, e que essa seja uma lição valiosa para Nilda aprender. Quanto a Nilda conseguir mudar a si mesma ou não, só o tempo dirá. Então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam aproveitar juntos. Por favor, deixe seus comentários e sentimentos na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seu feedback positivo e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder outras histórias interessantes que estão por vir. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.